Durante anos, eu acreditei que tudo podia ser explicado. Cada batida do coração, cada respiração, cada sinal no monitor. Nada era sorte, nada era milagre. Era apenas biologia, pura, fria e previsível. Meu nome é Eduardo, e eu sou médico há mais de 15 anos. Ensinei centenas de alunos, fiz cirurgias impossíveis e enterrei mais pacientes do que gostaria de lembrar. Sempre me orgulhei de não misturar emoção com ciência. Nunca acreditei em Deus, em destino ou em qualquer coisa que fugisse do que pudesse ser medido. Até o dia em que a ciência se calou. Foi uma terça-feira, às 8h14 da manhã, quando o som mais familiar da minha vida, o bip constante de um monitor cardíaco, se transformou em uma linha reta. E pela primeira vez, aquela linha não era de um paciente. Era da minha filha. Amanda, 7 anos. Cabelos castanhos, sorriso fácil e uma mania linda de dizer que os anjos cantavam para ela antes de dormir. Naquele dia, dentro da UTI pediátrica onde eu mesmo trabalhava, tudo o que eu acreditava desabou. A lógica, os cálculos, os medicamentos, nada fazia sentido. E o homem que jurava não acreditar em milagres foi forçado a assistir um acontecer diante dos seus olhos. Essa é a história do médico que desafiou a fé e foi salvo por ela. E você? Acredita em milagres ou acha que tudo na vida é apenas coincidência? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber de onde você está assistindo e se você já viveu algo que a ciência não explica. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal Recontando Histórias, porque aqui, cada relato tem alma, e algumas histórias desafiam até a razão. Dizem que o hospital é o lugar onde a fé vai para ser testada. Mas, para mim, era o lugar onde ela ia morrer. Há 15 anos, eu vestia aquele jaleco branco como quem veste uma armadura. O hospital era meu campo de batalha, e a medicina minha espada. Eu acreditava apenas naquilo que podia ver, tocar, medir. O resto, fé, oração, milagre, eram para mim desculpas bonitas que as pessoas inventavam para não aceitar a verdade. Às vezes a vida acabava. Eu me chamava Eduardo Moreira, 42 anos, cardiologista. Frio, técnico e metódico. O tipo de médico que não abraça pacientes, não chora em velórios, não acredita em sinais. Eu aprendi a separar a vida em dois mundos, o real e o imaginário. No real, eu dominava. No imaginário, eu não perdia tempo. Mas, em casa, o cenário era outro. Minha filha, Amanda, 7 anos, acreditava em tudo que eu negava. Ela dizia que via anjos, que eles vinham à noite, cantavam para ela e colocavam luz no coração das pessoas. Eu ria. Anjos são invenções, filha. E ela respondia séria. Então por que eu sinto eles, papai? Aquela pergunta me atravessava, mas como sempre, eu fugia dela. Minha esposa, Helena, era o oposto de mim. Fé pura. Enquanto eu confiava em bisturis de protocolos, ela rezava por resultados e agradecia até pelas derrotas. Às vezes brigávamos por isso. Você acha que é Deus quem cura, eu dizia. E ela sorria. E você acha que é você. Amanda herdou dela esse olhar encantado para o mundo. Toda manhã, antes da escola, ela beijava minha bochecha e dizia: Deus abençoe seu dia, papai. E eu respondia mecanicamente: para você também, princesa. Mas eu nunca acreditava de verdade. No hospital, eu era respeitado e temido. Os residentes me chamavam de Doutor Gelo. Cumpria horários rígidos, corrigia com precisão e exigia perfeição. Eu via o erro como ofensa pessoal. E nos corredores, meu nome era sinônimo de competência e distância. Eu tratava vidas todos os dias, mas já não via rostos, só diagnósticos. Infarto agudo, 67 anos, provável insuficiência. Cardiomiopatia dilatada, aguardando ecocardiograma. Pessoas viravam números e emoções eram fraqueza. Até que Amanda adoeceu. Tudo começou com um simples resfriado. Ela tossia, mas ria entre uma crise e outra. Helena insistiu para eu levá-la ao pediatra. É só uma gripe, amor. Mas o instinto materno dela era mais forte que o meu diploma. Depois de uma semana, a febre não cedia. Fiz exames: hemograma, raio-x,
PCR. O resultado? Pneumonia viral. Comum, tratável. Antibióticos, repouso e hidratação. Mas Amanda piorou. No 5º dia, os batimentos estavam acelerados demais, o oxigênio caiu. E de repente, a tosse virou falta de ar. Levei-a ao hospital. Meu hospital. Os colegas me olharam com respeito contido, mas com pena nos olhos. Eu odiava a pena. Internamos Amanda na pediatria e eu acompanhei cada passo do tratamento. Broncodilatadores, antibióticos, oxigênio. Tudo certo. Tudo dentro do protocolo. Mas algo não estava certo. O corpo dela lutava contra algo que não aparecia em exames. Eduardo, disse o pneumologista, há algo atípico aqui. Talvez uma infecção autoimune. Vamos investigar. Fizemos tudo. Tomografias, marcadores, culturas. Nada. O corpo dela estava colapsando, mas sem causa aparente. Eu olhava para minha filha e via a criança que dizia ouvir anjos. Agora, imóvel, com tubos e fios. Isso é só mais um caso difícil, eu repetia como quem tenta convencer a si mesmo. Mas, à noite, sozinho, eu chorava. Não por fé, por impotência. No 6º dia, ela abriu os olhos e me chamou com voz fraca. Papai? Eu me inclinei. Ui, meu amor. Eles estão aqui. Quem, filha? Os anjos. Ela sorriu olhando para o teto. Estão cantando. Olhei para cima. Nada. Nenhum som além do bip do monitor e do sussurro das máquinas. Filha, não tem ninguém aqui. Ela me olhou, serena. Tem sim. Você só não acredita. Fechei os olhos e respirei fundo. Era o delírio, a febre, a hipóxia. A ciência explicava, sempre explicava. Mas naquela noite, enquanto eu voltava para casa, algo dentro de mim balançou. Um vazio novo, silencioso, incômodo. Nos dias seguintes, Amanda piorou. Os exames mostravam falência múltipla. O coração dela, o órgão que eu mais conhecia, estava desistindo. E eu, o médico que salvava vidas todos os dias, não conseguia salvar a dela. Quando o diretor do hospital sugeriu transferi-la para a UTI, eu senti o chão sumir. Era o mesmo andar onde eu trabalhava. Eu conhecia cada som, cada corredor, cada protocolo. Mas, dessa vez, era diferente. Dessa vez, não era um paciente, era minha filha. Fiquei do lado dela o tempo todo. Observava o monitor, anotava valores, questionava resultados, mas nada mudava. Helena rezava, de joelhos, mãos entrelaçadas, e eu, ao lado, sentado, imóvel. Ela me olhou e disse: se você não quer orar, então só escuta. Escutar o quê? O silêncio de Deus. Eu ri, sem humor. Deus não fala, Helena. Nunca falou. É porque você não sabe ouvir. Naquela madrugada, o monitor apitou mais alto. A frequência caiu. E antes que eu pudesse reagir, o som virou uma linha. O tempo parou. Amanda estava imóvel. E o médico, que não acreditava em milagres, implorou por um. O som do monitor cardíaco é algo que todo médico aprende a reconhecer. Aquele bip, 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 ritmado, constante, é o som da vida. E o silêncio entre um bip e outro é o som da morte se aproximando. Naquela madrugada, esse som virou o que eu mais temia, uma linha reta. Amanda, minha filha, estava ali, imóvel, pálida, com fios por todos os lados. E eu, o homem que já tinha enfrentado dezenas de paradas cardíacas, que já tinha salvado pacientes com precisão cirúrgica, simplesmente congelei. Por um segundo, deixei de ser médico e virei apenas um pai. O protocolo dizia que após a parada, o tempo de resposta era de no máximo 3 minutos. Mas o protocolo nunca mencionou o que fazer quando é o seu próprio coração que parece parar junto. A equipe entrou correndo,
cada um assumindo uma função. O enfermeiro trouxe o carrinho de emergência. O anestesista ajustou o tubo. Eu fiquei parado, olhando. Doutor Moreira! Gritou alguém. O senhor precisa sair. Mas eu não consegui. Não, respondi com voz seca. Eu fico. O reanimador fez as compressões torácicas. Os minutos passaram em câmera lenta. 1, 2, 3. O corpo dela se movendo ao ritmo de mãos que tentavam devolver o que a vida tirava. Adrenalina, 0,01 mg por quilo. O som metálico da seringa batendo no metal me fez estremecer. Eu assistia, impotente, a ciência que eu tanto defendia escorrer pelos segundos como areia fina. Depois de 8 minutos, o monitor continuava em linha reta. O anestesista me olhou, o rosto cansado e triste. Doutor, já deu. Não. Continua. Eduardo, eu disse para continuar. Minha voz ecoou pela sala. Todos pararam. Eu mesmo me assustei com o som dela. Parei, respirei fundo e toquei a mão de Amanda. Gelada, sem pulso, sem nada. O bip não voltou. E pela primeira vez em anos, eu me ajoelhei no chão. Helena chegou minutos depois, com o rosto lavado em lágrimas. Ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mão da filha e começou a rezar. Eu queria gritar com ela. Queria dizer que era inútil, que Amanda já tinha ido. Mas não consegui. A voz dela saiu suave, quebrada. Senhor, se ainda há um sopro de vida nela, fica. Só mais um instante, Senhor. Eu tremia. A mistura de raiva, desespero e amor me rasgava por dentro. Helena, por favor. Ela me ignorou. Continuou rezando, o rosto colado na pequena mão da filha. Você não entende. Ela se foi, murmurei. E então, aconteceu. O monitor emitiu um som curto. Um único bip. Tão baixo que pensei ser defeito. Mas o enfermeiro levantou os olhos. Outro bip. Depois outro. O silêncio foi substituído pelo som que eu mais conhecia na vida. Bip, bip, bip. Amanda estava de volta. Ritmo sinusal retomado, anunciou alguém, a voz trêmula. Eu continuei ajoelhado, sem entender. Olhei para o monitor, para os números, para os gráficos. Era impossível. O coração dela tinha ficado sem atividade elétrica por 9 minutos e meio. Nenhum cérebro resiste tanto. Nenhum. Mas Amanda respirava. Fraco, mas respirava. Vamos estabilizá-la, disse o anestesista, agora em tom reverente. O ambiente todo mudou. Silêncio respeitoso, quase sagrado. Eu me levantei, mas minhas pernas tremiam. Isso não é possível. Helena me olhou, lágrimas escorrendo. Não é possível para você. Para Deus, é. Fiquei em silêncio. Não havia argumento. Não havia estudo, artigo ou estatística que explicasse. Amanda estava viva. As horas seguintes foram um borrão. Trocamos equipamentos, estabilizamos a pressão, ajustamos ventilação. Cada sinal vital dela era uma vitória. Mas algo me incomodava, o cérebro. Fizemos um eletroencefalograma. E o resultado era o que eu temia. Quase nenhuma atividade. Ela voltou, mas está em coma profundo, disse o neurologista, a voz contida. Sem chances de recuperação neurológica significativa. Essa frase foi um soco. Era como se o milagre tivesse vindo pela metade. Amanda respirava, mas não vivia. Helena chorava, mas agradecia mesmo assim. Ele trouxe ela de volta, dizia. Mas ela não está aqui, gritei. Isso não é vida. Helena se afastou, o olhar decepcionado. Você ainda não entendeu, não é? Entender o quê? Que talvez ela tenha voltado para te ensinar a acreditar. Saí da sala, andei pelo corredor como um fantasma. Todos me olhavam, o médico que desafiava milagres e agora vivia um.
mas dentro de mim, o caos. Eu queria agradecer, queria xingar, queria entender. Em casa, o quarto de Amanda permanecia intacto. As bonecas, o caderno de desenhos, o abajur em forma de lua. Sentei na cama dela e vi o desenho que ela me deu no dia anterior ao internamento. Era um homem de jaleco, segurando a mão de uma menina, e acima deles, uma figura com asas e um sorriso. Na parte de baixo, com letras tortas, ela escreveu: "Para quando o papai precisar de um anjo." Aquela frase me partiu. Fechei o desenho e chorei como nunca antes. Os dias seguintes foram uma mistura de fé e desespero. Helena orava sem cessar. Eu li artigos científicos sobre ressuscitação prolongada, hipóxia reversível, atividade residual cerebral. Nada fazia sentido. Uma noite, entrei no quarto dela, já no hospital. As luzes estavam baixas. O monitor piscava em ritmo lento. Sentei ao lado da cama, peguei a pequena mão dela e disse: "Se você puder me ouvir, filha, me dá um sinal, qualquer um." Silêncio. Minutos depois, um som fraco veio do monitor. Uma leve aceleração cardíaca, nada fora do normal. Mas naquele instante, juro que senti uma pressão leve em meus dedos. Como se ela apertasse minha mão. Olhei rápido. Os olhos dela continuavam fechados. Talvez fosse reflexo muscular. Ou talvez não. Fiquei ali, observando. E pela primeira vez percebi algo que eu nunca tinha sentido dentro de uma UTI. Paz. Não o tipo de paz que a lógica explica. Era outra coisa. Algo que só o silêncio traz. Na manhã seguinte, Helena chegou com uma pequena Bíblia. Colocou-a sobre o travesseiro da Amanda. Ela gostava de ouvir as histórias que eu lia daqui. Helena, por favor. Eduardo, você pode não acreditar, mas a fé dela é maior que a sua lógica. E se ela voltou para te mostrar isso? Eu não respondi, mas fiquei observando o livro, aberto numa página marcada. Um trecho sublinhado dizia: "Felizes os que não viram e ainda assim creram." Engoli seco. Fechei os olhos e pensei em quantas vezes eu zombara das orações dos pacientes, quantas vezes eu disse: "A ciência basta!" E ali, com a minha filha, entre a vida e a morte, eu descobri que a ciência é surda. Ela escuta o corpo, mas não a alma. Na terceira noite, o impensável aconteceu de novo. Enquanto eu cochilava ao lado dela, ouvi algo suave. Um som, como um sussurro. Abri os olhos, e o quarto estava igual. Apenas o bip dos monitores e o leve chiado do respirador. Mas juro que ouvi uma voz infantil, doce, familiar. "Papai!" Levantei num pulo. Amanda estava imóvel, mas nos meus ouvidos a voz ecoava. Toquei a testa dela. Ainda frio. Olhei no monitor. Estável. Passei a noite acordado, entre o medo e a esperança. Na manhã seguinte, contei a Helena. Ela só sorriu. "Ela tá te chamando, Eduardo. Você só precisa ouvir." E foi nesse dia que comecei a rezar. Pela primeira vez na vida. Não por fé, por desespero. Mas talvez o desespero seja o primeiro passo da fé. À medida que os dias passavam, algo dentro de mim mudava. Eu deixei de ver Amanda como um caso clínico. Comecei a vê-la como um milagre em processo. Mesmo inconsciente, ela parecia em paz. As expressões suaves, os lábios levemente curvados. Os médicos se revezavam e cada um deixava o quarto com o mesmo olhar. Incredulidade. É um caso único. Uma sobrevivência estatisticamente impossível. Mas eu já sabia que não era estatística. Era algo maior. E no fundo, uma voz que eu fingia não ouvir começava a falar comigo. Silenciosa, mas firme. "Você pediu um sinal. Ele te deu." No 12º dia, entrei no quarto dela e percebi que o sol entrava diferente. A cortina semiaberta deixava passar uma luz dourada, o mesmo tom que Amanda usava para pintar os anjos dela.
Sentei na cadeira, respirei fundo e disse: Se você estiver aí, filha, me mostra que a fé não é só invenção. Por um instante, o monitor oscilou. E bem ali, na tela fria, a linha do batimento formou um desenho estranho, como um pequeno coração. O traço subiu, desceu e voltou ao ritmo normal. Eu ri, chorei, e pela primeira vez acreditei que talvez, só talvez, nem tudo precise de explicação. Foram 27 dias desde que Amanda abriu os olhos pela última vez. 27 dias de UTI, entre apitos, alarmes e silêncio. E, a cada manhã, eu chegava com o mesmo ritual. Conferia os monitores, lia os gráficos, revisava os exames. E esperava o que eu fingia não esperar. Eu dizia a mim mesmo que estava apenas cumprindo um papel clínico, supervisionando. Mas, no fundo, eu estava tentando convencer a razão de que ela ainda estava ali. E o corpo humano tem limites. Eu conhecia cada um deles. Mas Amanda os desafiava diariamente. Os níveis de saturação se mantinham estáveis sem explicação. Os marcadores cerebrais, que deveriam cair, mostravam pequenas variações, como lampejos. Era como se algo dentro dela resistisse à lógica. Os colegas comentavam baixinho nos corredores. É o caso que o Dr. Eduardo não consegue explicar. E eu fingia não ouvir, mas o comentário ecoava. A fé começou a rondar o hospital como um fantasma gentil. As enfermeiras deixavam pequenos bilhetes ao lado do leito dela. Frases como: Força, pequena guerreira. Anjos estão com você. Helena guardava cada um como se fossem orações. Eu, não. Eu rasgava. Mas um dia, ao rasgar um bilhete, percebi algo escrito atrás. Às vezes, Deus fala por meio dos outros. Fiquei olhando aquele papel por minutos. Não consegui jogar fora. Na terceira semana, uma médica residente, a mais jovem da equipe, me chamou no corredor. Doutor, posso falar uma coisa sem parecer desrespeitosa? Assenti. Eu sei que o senhor não acredita, mas eu oro por ela todas as noites. Suspirei. Não precisa. Eu sei, mas eu quero. Ela sorriu e foi embora. No dia seguinte, Amanda teve uma leve resposta neurológica. Os dedos se moveram por um segundo. Coincidência, pensei. Mas Helena olhou para mim e disse: Você acha que é só coincidência, né? É reflexo. Então me explica por que eu senti que ela me chamou quando aconteceu. Não respondi. Naquela noite, fiquei sozinho no quarto. Era quase meia-noite. Os corredores vazios. O ar frio. Apenas eu, minha filha e o som constante do respirador. Peguei a cadeira e sentei ao lado dela. Fiquei observando o pequeno corpo imóvel, as mãos minúsculas sob o lençol. Toquei a ponta dos dedos dela. Você é mais forte do que eu, sabia? A voz saiu baixa, rouca. E eu sempre achei que podia controlar tudo, que a ciência explicava tudo. Mas agora, eu não sei mais. Senti algo quente escorrer no rosto. Era uma lágrima. Eu, que há anos não chorava por nada, chorava agora por tudo. Fechei os olhos e sussurrei sem pensar. Se existe alguém aí, qualquer coisa, me escuta. Eu não sei como fazer isso, mas por favor, me deixe ouvir ela de novo. Nada respondeu. Mas o silêncio de alguma forma pareceu diferente, mais leve, como se alguém em algum lugar tivesse escutado. Na manhã seguinte, entrei na UTI e percebi Helena parada, imóvel, olhando para o monitor. O que foi? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Helena respirava fundo. Ela piscou. Pode ter sido reflexo. Eduardo, não foi reflexo. Fui até a cama. Inclinei o rosto sobre o dela. Filha! Nada. E então, como se o universo respondesse à minha descrença, as pálpebras dela se moveram. 1, 2, e os olhos se abriram. Foram segundos, mas eu juro que vi. Ela olhou para mim. O tempo parou. Eu me aproximei tremendo. Amanda! Sou eu! Ela piscou lentamente, os olhos marejados. Os lábios se moveram, quase imperceptíveis. Papai. O som não saiu,
mas eu li nos lábios. E o mundo desabou. Os médicos entraram em alvoroço. Exames, testes, medições. Tudo sem explicação. A atividade cerebral aumentava a cada hora, e em 2 dias ela respirava sozinha. Quando o respirador foi desligado, eu fiquei observando, quase sem respirar junto. Ela abriu os olhos, sorriu fraco e sussurrou: "Eu voltei, papai." Helena caiu de joelhos, e eu apenas parei. Como se tudo o que eu fosse, médico, homem, cético, tivesse se desmontado. No dia seguinte, o neurologista me chamou. "Eduardo, preciso ser honesto. Eu não sei o que aconteceu aqui. Clinicamente é impossível." Olhei para ele. "E o que você acha que é?" Ele deu de ombros. "Milagre." Sorri sem humor. Essa palavra não existe em prontuário. Pois deveria. Saí da sala sem dizer nada, mas a palavra ficou comigo. Milagre. À tarde, Amanda já estava acordada, ainda fraca, mas consciente. Ela pediu por lápis e papel. "Quero desenhar", disse. Helena a ajudou. Eu fiquei observando, com medo de desviar os olhos e perder qualquer segundo. Ela desenhou 3 figuras: uma mulher, um homem e uma criança. Em cima delas, algo parecido com asas e luz. Mostrou o desenho para mim. "Olha, papai, eu vi eles." "Quem?" "Os anjos." Sorri, engolindo o choro. "Você sonhou com isso, amor?" "Não, eles estavam lá. Um deles ficou com você." Meu corpo arrepiou inteiro. "Comigo?" Ela assentiu. "Você não viu, né? Ele ficou ali, atrás de você. Ele disse que ia te ajudar a acreditar." Fiquei imóvel. O quarto pareceu menor, o ar mais denso. E, por um instante, juro que senti uma presença. Não algo visível, mas uma calma diferente. Algo que não cabia em palavras. Nos dias seguintes, a recuperação dela surpreendeu todos. O cérebro, que deveria ter sequelas graves, funcionava normalmente. Fazia piadas, contava histórias, ria alto. Os exames mostravam o impossível: regeneração rápida, funções preservadas. A equipe médica virou assunto nacional. Menina sobrevive após 9 minutos de atividade cardíaca. Repórteres queriam entrevistas. Helena recusava. Isso não é notícia, é graça. E eu, entretanto, não conseguia dormir. Passava as noites revendo cada segundo da parada cardíaca, tentando achar uma explicação. E cada vez que não encontrava, a fé que eu negava crescia, mesmo que eu lutasse contra ela. Certa noite, sentei ao lado da cama dela e perguntei: "Filha, quando você dormiu, o que você viu?" Ela olhou para mim, séria. "Eu vi uma casa grande, branca. Tinha música e tinha luz por todo lado. Mas eu não podia entrar ainda. Aí um moço de roupa clara veio e disse que eu tinha que voltar." "E você perguntou por quê?" "Perguntei." "E o que ele disse?" "Que o papai precisava aprender a acreditar." Meu corpo congelou. Fiquei olhando para ela sem ar. Ela continuou, tranquila. "Ele disse que eu ia voltar, mas que ia doer um pouquinho. E que quando você chorasse, ele ia estar do seu lado." "Quem, filha?" "O anjo que canta para mim." Aquela noite foi a primeira em que eu dormi de joelhos. Quando ela teve alta, o hospital inteiro se reuniu. As enfermeiras choravam, os médicos aplaudiam, Helena sorria, e eu apenas olhava para o céu. Não sabia se agradecia, se pedia desculpas ou se ficava quieto. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Para sempre. Não era apenas a volta da Amanda, era a minha. A primeira manhã depois da alta da Amanda parecia uma pintura. O sol entrava pelas janelas da nossa casa de um jeito que eu não via há meses, talvez anos. Não era só luz. Era calor. Era vida.
Amanda corria pela sala, tropeçando nos próprios pés, rindo alto como se tivesse voltado de uma longa viagem. Papai, olha, eu consigo correr! Helena chorava só de vê-la. Eu ainda observava com medo, como se a qualquer momento aquele milagre pudesse se desfazer no ar. Nos dias seguintes, a vida tentava voltar ao normal. Amanda brincava, desenhava, perguntava quando poderia voltar à escola. Helena cozinhava ouvindo música. Mas eu, mesmo em silêncio, sentia um peso. Era como se eu tivesse que reaprender a viver e desaprender a duvidar. Eu voltava ao hospital, mas algo em mim não era mais o mesmo. Os corredores, antes frios e previsíveis, pareciam cheios de histórias que eu nunca quis ouvir. As orações dos pacientes que antes me irritavam, agora me faziam parar. Por favor, doutor, ore por mim também. E pela primeira vez eu respondia: eu vou. Os colegas notaram a mudança. Eduardo, você tá diferente, comentou o anestesista. Menos arrogante, brincou uma residente. Eu sorria, sem responder, talvez porque a resposta estivesse além das palavras. Mas nem todos aceitaram a transformação. Um cirurgião veterano, conhecido por sua frieza, como a minha antiga, me chamou no corredor. Soube que você anda misturando religião com medicina agora. Não. Só parei de fingir que entendo tudo. Ele bufou. Milagre não existe, Eduardo, só coincidência. Olhei para ele, calmo. Então, espero que você nunca precise de uma. A repercussão do caso de Amanda correu o hospital. Revistas médicas ligavam, pesquisadores queriam acesso aos exames. Um jornalista insistiu em uma entrevista exclusiva. Eu neguei todas, porque o que aconteceu com Amanda não cabia em uma manchete. Certa tarde, fui chamado pela diretoria. O diretor, Dr. Alberto, me recebeu com um sorriso curioso. Eduardo, eu te conheço há anos. Sempre te vi como o homem da ciência, mas o que aconteceu com a sua filha mexeu com todo mundo aqui. Assenti. Não tenho explicação. Nem precisa. Às vezes, o inexplicável é o que mantém a gente de pé. Saí da sala e sentei na capela do hospital, um lugar que eu nunca tinha pisado antes. Pequeno, silencioso, com um vitral condorido projetando luz sobre o chão. Fiquei ali, em silêncio, sem saber orar, sem saber agradecer, mas com o coração cheio de algo novo, algo que não precisava de nome. Em casa, Amanda voltou a desenhar os anjos. Eles disseram que vão ficar por perto, dizia ela, com a serenidade de quem realmente sabia do que estava falando. Helena acreditava em cada palavra. Eu também, embora a não admitisse. Uma noite, fui colocá-la para dormir. Ela pediu: Papai, canta comigo a música que os anjos cantam? Qual é, meu amor? Eu não sei toda, só o começo. E começou, baixinho. Luz que acende o coração, vem e fica em mim. A voz dela era suave, quase etérea. Quando terminou, disse: Eles cantavam isso quando eu estava dormindo no céu. Engoli seco. Você lembra do céu, filha? Lembro, mas prefiro ficar aqui com você. Senti as lágrimas virem. Abracei-a forte como quem segura o próprio milagre nos braços. Na semana seguinte voltei ao hospital para uma palestra que eu havia prometido. Tema: Medicina e os limites da ciência. Mas pela primeira vez eu sabia que falaria de algo que não estava nos livros. O auditório estava cheio. Colegas, estudantes, jornalistas. Subi ao palco, olhei para aquele mar de rostos e comecei. Durante muito tempo, eu achei que o conhecimento era suficiente. Achei que salvar vidas era questão de técnica. Mas um dia, a vida me mostrou que o corpo e a alma não podem ser separados. Mostrei uma imagem de Amanda sorrindo, já em casa. Minha filha ficou morta por 9 minutos. A medicina diz que isso é impossível. Mas ela está viva. E ela me fez enxergar algo que eu não via. O auditório ficou em silêncio. Eu continuei. Não estou aqui para negar a ciência, mas talvez o verdadeiro milagre seja ela existir, e ainda assim não explicar tudo. Uma estudante levantou a mão.
Então o senhor acredita em Deus agora? Sorri. Eu acredito em algo que não precisa de nome, mas que me escutou quando nem eu conseguia falar. Aplausos. Longos, sinceros. Mas mais do que os aplausos, o que me tocou foram os olhares. Gente que acreditou de novo porque eu, o homem que duvidava de tudo, acreditava agora em algo que valia. Nos dias que seguiram, percebi que o hospital tinha mudado também. A frieza deu lugar à empatia. As equipes conversavam mais, riam mais, e até nas UTIs a fé começou a entrar pela porta que eu antes mantinha trancada. Pacientes pediam para eu orar com eles, e eu, mesmo sem jeito, segurava suas mãos e dizia: eu não sei as palavras certas, mas o que importa é o coração, né? E todos sorriam. Uma noite, voltando para casa, parei o carro na frente do hospital e fiquei olhando o prédio iluminado. Pensei em quantas vidas passaram por aquelas janelas, quantas dores, quantas vitórias, quantas histórias sem explicação. E percebi que o hospital não era só um lugar de curar corpos. Era o lugar onde as pessoas tentavam entender o mistério da vida, o mesmo mistério que agora habitava em mim. Amanda crescia rápido. 8 meses depois, completou 8 anos. Fez uma festinha pequena, com bolo simples e balões. No meio da celebração, me puxou pela mão e disse: papai, posso te contar um segredo? Claro! Quando eu estava lá em cima, eu pedi para voltar, mas Deus disse que só se eu prometesse te ensinar uma coisa. Sorri. E o que era? Que o amor é mais forte que a morte. As palavras dela ecoaram em mim por dias. Era como se cada sílaba curasse um pedaço do homem que eu fui. De noite, enquanto ela dormia, fui até o quarto dela e fiquei observando. Os cabelos espalhados no travesseiro, o peito subindo e descendo devagar. O abajur iluminava a parede onde o desenho dos anjos ainda estava pendurado. Sentei na poltrona e fechei os olhos. O ar estava quieto, morno. E, de repente, ouvi um som suave, distante, mas nítido. Uma melodia. A mesma que Amanda cantava. Luz que acende o coração, vem e fica em mim. Abri os olhos. Nada. Mas o som continuava. E por um instante senti o mesmo calor que ela descreveu. Como se algo ou alguém estivesse ali, só para me lembrar que eu não estava mais sozinho. Dizem que a fé é como o sol. Mesmo quando você não o vê, ele está lá, atrás das nuvens. Naquele dia, eu entendi isso de verdade. A ciência me ensinou a salvar vidas. Mas Amanda me ensinou a salvar a minha. O tempo passou como um sopro. 2 anos desde aquele dia. 2 anos desde que minha filha, Amanda, voltou de um lugar de onde ninguém volta, e eu ainda acordo todas as manhãs com a sensação de que cada respiração dela é uma prece silenciosa. Mas, com o tempo, percebi algo curioso. O milagre não terminou ali. Ele só tinha começado. Voltei a dar plantões no hospital. Não como antes, não como o doutor Gelo. Agora eu via pessoas, não diagnósticos. O hospital, que antes era um campo de batalha, tornou-se um templo silencioso onde cada vida me lembrava da fragilidade da minha. Os pacientes notavam a diferença. Doutor, o senhor fala com o coração, disse uma senhora certa vez. Sorri. É que eu descobri que ele cura mais que qualquer remédio. Mas o maior aprendizado veio num plantão de sexta-feira à noite. Chuva forte, relâmpagos do lado de fora e a urgência lotada. Um acidente grave chegara. Carro capotado, família inteira dentro. Corri para a sala de reanimação. Entre os feridos, uma menina, cabelo castanho, olhos fechados, corpo pequeno demais para tanta dor. O monitor mostrava batimentos fracos. Os paramédicos gritavam códigos. Por um segundo, tudo pareceu se repetir. O mesmo som, o mesmo desespero, como um eco distante de 2 anos atrás. Vamos, doutor, ela está entrando em parada. Peguei o desfibrilador com mãos firmes. Carrega para 100, agora! O corpo dela tremeu. Nada. De novo, mais forte. Ainda nada. O tempo se alongou. O mesmo medo, o mesmo frio. Fechei os olhos e, sem perceber, murmurei. Senhor, eu não sei se ainda tenho o direito de pedir, mas, se há um anjo perto dela, por favor, não a leve agora.
Quando abri os olhos, o monitor voltou a piscar. Um bip. Depois outro. A sala inteira se encheu de murmúrios. Retornou! E, por um instante, eu vi. Juro que vi. Atrás dela uma luz suave, dourada, onde nada devia estar. Pisquei. Sumiu. Mas a sensação ficou. A menina sobreviveu, sem sequelas, e quando acordou, olhou para mim e disse com voz fraca: Eu conheço você. Não, querida, é a primeira vez que nos vemos. Não, você é o homem que os anjos salvaram. Fiquei sem ar. Como, como você sabe disso? Ela deu de ombros, simples. Eles falaram. Disseram para eu te dizer obrigada. Meu corpo inteiro arrepiou. O enfermeiro me olhou assustado, mas eu só conseguia sorrir. Não era coincidência. Era lembrança, vinda de um lugar onde o tempo e o impossível se encontram. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Helena e Amanda já dormiam. Fui até o quarto da minha filha. Ela dormia tranquila, os cabelos bagunçados sobre o travesseiro. Sentei ao lado da cama e fiquei olhando. Peguei o mesmo desenho antigo, aquele que ela fez antes de adoecer. O homem, a menina e o anjo. Passei o dedo sobre o papel já amarelado e percebi um detalhe que nunca tinha notado. Atrás das 3 figuras, Amanda havia desenhado um coração. Dentro dele, bem pequeno, a palavra vida. Fechei os olhos e chorei. Chorei por tudo. Pela dor, pela cura, pela fé que eu lutei tanto para negar. Chorei porque pela primeira vez entendi o que é realmente ser médico. Não salvar corpos, mas servir a vida, em todas as formas que ela assume. Nos meses seguintes, comecei a falar sobre o caso de Amanda em congressos, mas nunca como milagre médico. Eu chamava de milagre humano. Não precisamos entender o inexplicável, dizia. Basta reconhecê-lo quando ele nos toca. As pessoas choravam nas palestras. Outros médicos vinham me dizer que começaram a rezar de novo. E eu sempre repetia: a fé não compete com a ciência, ela completa o que a ciência não alcança. Um dia, voltando de um congresso, encontrei Amanda no quintal, sentada na grama olhando para o céu. O que você está fazendo aí sozinha, mocinha? Ela sorriu, com aquele jeitinho dela. Falando com os meus amigos. Os da escola? Não, os de luz. Eles ainda aparecem para você? Às vezes. E o que eles dizem? Ela ficou pensativa por um momento, depois respondeu: que estão orgulhosos de você. Ri, emocionado. De mim? Por quê? Porque agora você acredita. Fiquei em silêncio. Ela se levantou, me abraçou e sussurrou no ouvido: e porque agora você ouve. Naquele instante, percebi o verdadeiro milagre. Não era o coração que voltou a bater, era o meu, que aprendeu a sentir de novo. Hoje, quando entro no hospital, não vejo apenas paredes de protocolos, vejo histórias. Vejo fé. Vejo a linha tênue entre o que podemos explicar e o que só podemos sentir. E todas as vezes que escuto o som de um monitor cardíaco, aquele bip, 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 que antes era apenas um dado clínico, eu sorrio, porque para mim, agora, é música. É a canção dos anjos, a mesma que Amanda ouvia. Luz que acende o coração, vem e fica em mim. Fecho os olhos e agradeço, não porque entendi tudo, mas porque aprendi que não preciso entender. Hoje eu acredito em milagres. Não os que desafiam a ciência, mas os que transformam o ser humano. E se alguém me pergunta como sei que eles existem, eu respondo com simplicidade. Porque eu vi um acontecer diante de mim, e ele me devolveu a fé que eu nunca soube que tinha. Hoje eu ainda sou médico, ainda acredito na ciência, nos números, nas fórmulas e nas cirurgias. Mas agora eu também acredito no que não se mede, no que se sente. Acredito que há algo entre o primeiro e o último batimento do coração que a medicina não explica. Algo que alguns chamam de fé, outros de amor. Amanda cresceu, mas toda vez que me abraça e diz: "Te amo, papai",
eu ouço, lá no fundo, o mesmo bip que um dia voltou do nada. E percebo que o milagre nunca foi só ela ter vivido, foi eu ter aprendido a viver de novo. Hoje, quando um paciente segura a minha mão e pede para eu rezar, eu fecho os olhos e oro junto. Não importa se Deus está ouvindo ou não, o que importa é que eu aprendi a escutar. Porque o verdadeiro milagre não é quando a vida volta, é quando o coração volta a acreditar. E você, já viveu algo que a ciência não soube explicar? Já sentiu a presença de alguém, uma força, um sinal? Algo que te mostrou que o impossível pode acontecer? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber de onde você está assistindo e se você acredita em milagres. Não esquece de deixar o like, compartilhar essa história com quem precisa de esperança e se inscrever no canal Recontando Histórias, porque aqui, cada história tem alma, e cada alma tem um motivo para continuar acreditando.